Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema profundo e essencial da teologia sistemática: a antropologia. Vamos desvendar o que a Bíblia nos diz sobre a pergunta mais fundamental de todas: o que é o homem? Muitos por aí, no materialismo, no evolucionismo, no humanismo secular, tentam responder a essa pergunta. Mas hoje nós vamos focar na perspectiva bíblica, que é riquíssima e transformadora. Então, já se ajeita na cadeira, pega seu café e sua Bíblia, porque essa jornada promete ser incrível. Vamos juntos? O ponto de partida da antropologia bíblica é a criação. E aqui, a primeira grande afirmação é que o ser humano não é um acidente cósmico. Não somos fruto de um processo evolutivo cego e aleatório. O livro de Gênesis é claríssimo. Deus cria tudo a partir do nada, o famoso ex nihilo. Mas no sexto dia, algo extraordinário acontece. A Trindade delibera e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe a diferença? A criação do homem não foi um ato impessoal. Foi um ato soberano, intencional e pessoal de Deus. Ele não apenas nos fez existir, ele nos moldou com um propósito específico, nos diferenciando de toda a restante criação. Isso já coloca nossa existência num patamar de dignidade e valor imensuráveis. Nós fomos planejados por Deus. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o coração da antropologia bíblica. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Esse é um conceito que teólogos ao longo dos séculos, desde os pais da Igreja, passando pelos escolásticos até os reformadores, debateram em seus detalhes. Mas, de forma geral, podemos entender que ser imagem de Deus significa que fomos criados com capacidades que refletem o próprio Deus. Assim como Deus é um ser pessoal, com intelecto, vontade e emoções, nós também somos. Temos a capacidade de pensar, de escolher, de amar. Além disso, essa imagem inclui uma vocação moral. Fomos criados para a santidade e a justiça, para refletir o caráter de Deus. Inclui também a capacidade de governo, o que a Bíblia chama de domínio sobre a criação, agindo como sábios administradores do mundo que Deus nos deu. E o mais importante, fomos criados para ter um relacionamento com Ele. Uma distinção útil que muitos teólogos fazem é que a imagem se refere a essas capacidades que Deus nos deu, enquanto a semelhança se refere à conformidade com esse padrão divino. Pense assim: a imagem é o hardware, as capacidades que temos. A semelhança é o software, o estado de retidão moral e comunhão perfeita com Deus. Agora, um aspecto fascinante da criação é que Deus não criou um ser humano genérico. Ele nos criou de forma sexuada. Macho e fêmea os criou. Isso não é um detalhe sem importância. É fundamental para o projeto de Deus. Homem e mulher, ambos, portam a imagem de Deus com igual dignidade e valor. Não há hierarquia de valor entre os sexos. No entanto, a Bíblia ensina que, embora iguais em dignidade, homem e mulher foram criados com funções complementares. A diferença sexual é um presente de Deus, um design intencional que forma a base para o casamento, a procriação e a estrutura da família. É nessa complementaridade que a humanidade floresce e reflete a diversidade e unidade que vemos na própria Trindade. Por isso, a perspectiva bíblica entende que a união matrimonial é o ambiente projetado por Deus para essa complementaridade se expressar plenamente. Vamos analisar mais de perto como o homem e a mulher foram formados. Gênesis 2 nos dá detalhes preciosos. O homem, Adão, foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nesse momento, ele se tornou alma vivente. Isso nos mostra que somos seres duais, materiais, conectados à terra, e espirituais, conectados a Deus. Não somos anjos nem meros animais. Somos essa união única de corpo e alma. E a mulher Eva. Ela foi formada a partir de Adão, tirada de sua costela. Isso não a torna inferior,
pelo contrário, mostra a unidade intrínseca do casal. Ela foi criada para ser uma adjutora correspondente, ou, em hebraico, uma ezer kenegdo. Ezer é uma palavra frequentemente usada para descrever o próprio Deus como nosso ajudador. Ou seja, ela é uma auxiliadora forte, perfeitamente adequada a ele. Juntos eles formam uma unidade, chamados ao trabalho, a comunhão um com o outro e, acima de tudo, a comunhão com Deus. Mas, como sabemos, essa história de perfeição e comunhão sofreu uma ruptura trágica. Chegamos ao evento conhecido como a queda. O que foi exatamente o pecado de Adão e Eva? É importante esclarecer que não foi comer uma maçã mágica, nem foi um ato sexual, como algumas interpretações errôneas sugerem. O pecado foi um ato de desobediência consciente e deliberada a uma ordem clara de Deus. Foi a troca da vontade de Deus pela vontade própria. Foi a incredulidade na bondade de Deus e a crença na mentira da serpente. E quais foram os resultados? Catastróficos. Eles perderam a perfeição original e a comunhão íntima que tinham com Deus. A morte, tanto espiritual quanto física, entrou no mundo. A imagem de Deus no homem não foi destruída, mas foi profundamente distorcida, manchada. E o pior, essa condição de pecado e separação de Deus não afetou apenas Adão e Eva. A Bíblia ensina que toda a raça humana, como descendentes de Adão, foi atingida por essa queda. Nós herdamos uma natureza pecaminosa e suas consequências. Mas, e aqui está a beleza do Evangelho, a história não termina na tragédia. No meio do julgamento, no próprio cenário da queda, Deus acende uma luz de esperança. Em Gênesis 3, versículo 15, encontramos a primeira promessa de redenção, o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Deus diz à serpente que da semente da mulher viria um que esmagaria a sua cabeça. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, o Redentor prometido. A partir desse momento, toda a má história da humanidade se torna a história da graça de Deus em ação. A história da restauração da imagem de Deus no homem, que seria plenamente realizada em Cristo. A queda foi terrível, mas a promessa da redenção é infinitamente maior. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na constituição do ser humano. Como somos feitos? A teologia debate basicamente três visões: monismo, que diz que somos uma unidade indivisível; dicotomia, que defende que somos corpo e alma; espírito; e tricotomia, que nos vê como corpo, alma e espírito. Embora haja bons argumentos para a dicotomia, a visão tricotômica encontra um forte apoio em passagens como 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Nessa visão, o corpo, feito da terra, não é uma prisão para a alma, como pensavam os gregos. Ele é bom, criado por Deus e destinado à ressurreição. A alma seria o centro da nossa personalidade, intelecto e emoções. E o espírito seria a parte mais profunda do nosso ser, o centro da nossa consciência de Deus, da adoração e da moralidade, aquilo que nos conecta diretamente ao mundo espiritual. Independentemente da visão que você prefira, o ponto central é que somos seres complexos, tanto materiais quanto espirituais. E isso nos leva a uma pergunta final e crucial: qual é o nosso destino? Se somos mais do que apenas matéria, o que acontece depois da morte? A Bíblia ensina que a morte não é o fim. Há um estado intermediário, onde a alma, espírito dos crentes, está com Cristo, aguardando a ressurreição. E sim, haverá uma ressurreição do corpo. Um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo ressurreto. O homem não termina no túmulo. Por quê? Porque, como vimos desde o início, fomos criados por Deus e para Deus. Nosso destino final é a comunhão eterna com Ele, em um corpo restaurado, em um novo céu e uma nova terra. Então,
para resumir tudo o que conversamos hoje em uma única frase poderosa. A antropologia bíblica afirma, contra todas as visões materialistas e seculares, que o homem é uma criatura especial, feita à imagem de Deus. Essa imagem foi distorcida pela queda no pecado, mas somos chamados, pela graça, a sermos restaurados em Cristo, até alcançarmos a plena semelhança com Ele, no corpo, na alma e no espírito, para a glória de Deus. Uau! Que jornada, não é mesmo? Entender quem somos à luz da palavra de Deus muda tudo. Muda como nos vemos, como vemos os outros e como vivemos nosso propósito. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida e clareado sua mente sobre esse tema tão vital. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a teologia bíblica, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. Comente aqui embaixo qual parte mais te impactou ou se ficou alguma dúvida. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe e até a próxima.